do Senhor. Bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te dê um dia abençoado em nome de Jesus. Deus está cuidando da nossa vida, está cuidando da nossa casa, da nossa família, de cada situação. Então, deixa eu te dizer uma coisa, vamos buscar a Deus, vamos clamar a Deus. Sabe por quê? Tem coisa que não está no nosso domínio, mas nunca, jamais saiu debaixo do domínio de Deus. Então, toma posse do que Ele tem para a tua vida, toma posse do milagre, da bênção, da manifestação do Senhor. Viva aquilo que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Toma posse do cuidado dEle sobre todas as coisas, está cuidando da tua vida, está cuidando da minha vida, está nos dando vitória. Meu irmão, olha como Deus é fiel nas nossas vidas. É, Nós não entendemos como as coisas acontecem, mas diante do poder e do milagre de Deus, nós vemos as coisas acontecer. Por isso, nós vamos ler hoje em Gênesis capítulo 13, 14. Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15. Êxodo 19, 19 e 20. E Mateus 6, 5 e 6. Olha só. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque todas porque toda esta terra que vês hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que receberam o seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Meu irmão, minha irmã, olha só, Deus, vamos entender algumas coisas aqui. Eu comecei aqui com Abraão pela sequência dos livros, né? De Gênesis, depois Êxodo e tudo mais. Mas olha só, o que nós precisamos entender aqui? E disse o Senhor a Abrão, né? Não tinha mudado o nome ainda, né? Abrão. Depois que Ló se apartou dele. Meu irmão, o que nós precisamos entender? É enfatizado aqui que Deus falou com Abraão depois que Ló se apartou dele. Presta atenção. Depois que Ló se apartou dele, levanta os teus olhos desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vê, eis de dar a ti e a tua semente para sempre. Meu irmão, isso daqui é muito conhecido, que Deus, ele nos trata em particular. Às vezes você imagina assim, tem milhões de pessoas aqui no mundo, no nosso país, no meu estado, na minha cidade, no meu bairro, tem um monte de gente. Mas Deus te conhece, Ele te trata de maneira particular, de maneira individual. O que nós precisamos entender? Nem tudo Deus vai nos falar no meio de todos, no meio de muita gente. O que Ele está falando para mim, para você aqui? O que nós precisamos entender? Essa passagem aqui de Ló e Abraão, né, Abraão e Ló,
é aquela passagem na qual há a separação dele, né? Nós até lemos essa semana, e na qual ele abre ali, tem as questões e tudo mais. Meu irmão, olha só. Quando Ló se separa de Abraão, Deus vem e fala com ele. Ó, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos. Meu irmão, presta atenção. O que Deus está falando para Abraão? Ó, levanta os seus olhos, olha. Mas ele falou depois que Ló se apartou dele. Nem tudo que você e eu vamos ouvir, nós vamos ouvir no meio das pessoas. E presta bem atenção no que eu vou te dizer aqui. Nem tudo que Deus fala contigo, ele vai falar no meio de quem é mais íntimo seu, de quem tem mais intimidade. Vamos falar aqui do nosso esposo, da nossa esposa. Deus nos trata de maneira individual, de maneira particular. Ele vai falar uma coisa, ele fala ali no meio da igreja, através de um ministrante de Deus, uma pessoa de Deus que você ouve um vídeo ali, uma mensagem com um contexto e tudo mais, ele vai falar. Mas tem coisa que ele vai falar comigo em particular. Ele vai falar comigo especificamente, ele vai falar com você especificamente. Sabe por quê? Tem coisa que se eu ouvir do meu irmão que Deus falou, eu posso escandalizar. Eu posso ficar escandalizado. Nossa, olha, é por isso que Deus fala em particular. Ele não fala em público. O que ele tem para falar em público, ele fala em público. Mas o que ele tem para falar em particular, ele vai falar em particular. E o particular com Deus é o que transforma a nossa vida, é o que muda a nossa história, é o que nos dá direção e abençoa de maneira extraordinária. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Deus quer falar comigo e com você em particular, mas eu preciso ir no particular com Deus. Olha só, aí ele fala assim: ó, levanta agora os teus olhos. Meu irmão, eu preciso levantar os olhos, ouvir olhar o que Deus vai me dar, enxergar, levantar os olhos, enxergar aquilo que Deus está nos dando. Meu irmão, enxerga pelo espiritual aí o que Deus está te dando, em nome de Jesus, pelos olhos da fé, né? Não ouvir 1 Coríntios 2:9. Né? Aquilo que não subiu ao coração do homem, não chegou aos seus ouvidos, não viu, foi o que Deus preparou, mas ele revelou pelo seu Espírito. Levanta os seus olhos em nome de Jesus. Aí ele continua assim, ó, porque toda esta terra que vê, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Meu irmão, o que ele falou? Mostrou a promessa que ele tinha, mostrou coisas que ainda iam acontecer. O que nós precisamos entender? No particular com Deus, nós vamos receber a direção do Senhor. Olha só, essa segunda contexto aqui, esse segundo texto, no mesmo contexto, diz assim, ó: e sonido de buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Meu irmão, essa passagem aqui, tá o povo reunido lá no monte Sinai, e Deus está falando com o povo, aí vem som de buzina, Deus faz tremer a terra lá com o poder dele, mas ele dá uma direção para o povo, ó, vocês não vão subir aqui não. Moisés replica lá a direção de Deus, para que ninguém veja o Senhor. Meu irmão, presta atenção. Olha só, para ninguém veja o Senhor e que, né, e não morra, não pereça e tal. Deus está falando. Moisés está falando com Deus e o povo está ali escutando o que Deus está falando. Você não está vendo aqui, ó, e o sonido de buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em como? Em alta voz. Você vai
passar por situação, eu vou passar em situação que Deus nos responde em alta voz. Você vê alguma coisa acontecendo, nós vamos e clamamos a Deus. Deus nos responde em alta voz. O que é Deus responder em alta voz? Todos vão ver e vão ouvir aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, aquilo que nós oramos, Deus vai lá e nos responde em alta voz. Mas chega um momento, presta bem atenção aqui. Chega um momento e descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Irmãos, se você olhar uns versículos anteriores, vai falar que Deus manda o povo se santificar para ir lá no monte e tudo mais. Mas lá na pontinha, na parte mais alta do monte, quem Deus chamou? O Moisés. Era o líder da nação ali, né? Daquele projeto de Deus ali. Irmão, tem coisa que Deus vai te chamar no cume do monte. E deixa eu te falar, às vezes, você não tem um monte para ir, um lugar para você estar em particular com Deus. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Vou entrar no meu quarto. Já vamos ler aqui, né? Já vamos ver aqui o entendimento aqui. Vamos entrar no nosso quarto, vamos ter o particular com Deus, meu irmão. O que transforma a minha e a sua vida é o particular com Deus. Às vezes você vai orar 5 minutos, às vezes você vai orar 2 minutos, mas o que transforma a nossa vida é o particular com Deus, é a manifestação do Senhor. É o particular, aquilo que nós ouvimos em particular. Você vê que depois que o Ló se afastou de Abraão, Deus foi lá e falou com ele algo diferente. Falou, deu uma promessa, falou com ele ali, ele podia falar com ele. Meu irmão, Moisés sobe no monte, o povo está lá na beirada do monte, ouvindo ali Deus falando de maneira audível, e o povo, Moisés perguntando e Deus respondendo em alta voz. Mas chegou um momento que Deus chama Moisés para o cume do monte. No próximo capítulo é onde nasce as leis lá de Israel, né? As leis de Deus, a direção de Deus ali para o povo, para a nossa vida que herdamos, né? E nasce ali as direções de Deus, porque ele chamou ele lá para o cume do monte. Quer dizer, ele chamou em particular. O que eu preciso entender? Vamos ler aqui, ó. E quando, só uma explicação aqui, é, e chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. O que eu tenho que fazer? Deus fala para Abraão: levanta os teus olhos para ver o que Deus estava dando para ele. Sobe ao cume do monte. E Moisés subiu. Como é que você vai subir no cume do monte agora? Não tem monte. Você vai subir num prédio bem alto, né? Dependendo do lugar, quem está em lugar de interior que tem monte, ou lugar de monte, vai subir lá no monte bem alto. Meu irmão, sobe com a sua oração. A sua oração precisa subir no monte. E ao meu clamor, a minha oração precisa subir no monte. Quando eu estou em particular com Deus. Vamos lá? E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Irmão, isso aqui não tem nada a ver com pregar na rua, tá? Pregar em praça, tá? Ele tá pregando a palavra de Deus ali na praça. É uma obra de Deus que a pessoa tá fazendo, tá? Ele está falando aquela oração que a gente quer que todo mundo veja, quer que todo mundo saiba e fica ali orando e fazendo um monte de palavra diferente né, e um monte de coisa, né? E o povo ficava orando nas esquinas e fazendo aquela coisa. Não, eu estou orando, eu estou buscando a Deus. Olha só, eu estou aqui falando com Deus, meu irmão. O que Jesus está falando para mim e para você aqui?
E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Isso quer dizer o quê? O galardão é aquele, todo mundo vendo você orando, acha que nós somos os mecas orações e estamos, nossa, aquele homem é um homem que ora muito, aquela pessoa, aquela mulher é uma mulher que ora muito porque está orando aqui em público e um monte de coisa e tal. A intenção do coração era ser visto, ser notado. E o que Jesus fala? Já recebeu o galardão ali. Aí ele explica para nós aqui, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. O que Jesus falou para mim? Aí logo depois, né, nos próximos versículos aqui, no 9, ele já vai ensinar a oração do Pai Nosso, que ele fala assim, ó, não fica repetindo com vãs repetições como os gentios, porque acha que Deus vai responder por tanto repetir algo, Deus já sabe o que você precisa. Meu irmão, em nome de Jesus, o que ele está falando para mim e para você? Vai para o particular, em nome de Jesus. Nós oramos juntos e nós nos fortalecemos. Nós vamos buscar a Deus juntos, nós nos fortalecemos, vamos nos animando uns com os outros. Mas o que Jesus está falando? O que todos esses textos estão falando? Que no particular com Deus tem algo diferente. No particular com Deus a gente vive coisa que a gente não vai viver em público. Você vê o Abraão ouviu coisas de Deus depois que Ló se separou dele. Não estava junto, nem tudo nós vamos ouvir no público, mas nós vamos ouvir no particular com Deus. E a nossa força, a nossa capacidade vem da onde? Vem do particular com Deus. Vem no momento que nós estamos buscando a Deus em particular, no momento que nós estamos falando com Deus em particular. Então, vamos para o particular com Deus. Você aí de onde você estiver, de repente você está trabalhando e tem o seu momento de descanso, apesar, né, de você está no seu serviço, tá na onde você estiver, tem o seu momento de descanso ali, vai ali no cantinho, fala com Deus rapidinho, busca a face dele, tá na sua casa, entra no seu quarto, entra no particular com Deus, porque no particular tem poder. Você viu o som da buzina e o fogo lá e as coisas acontecendo, mas chegou uma hora que Deus falou: Moisés, sobe aqui no cume do monte, preciso falar com você. E Deus falou, e no próximo capítulo, Deus já dá lá os mandamentos, as leis, a direção. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar pela tua presença e a tua graça. E eu peço a ti, Pai, visita a cada um dos meus irmãos nesta hora. Manifesta do teu poder e a tua graça, quebra o mal, quebra a obra do inferno, toda situação contrária, toda força, meu Deus, do maligno seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça. Unge, meu Jesus, a cada um com o teu poder e a tua graça. Frustra toda obra do diabo, toda a força das trevas seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, Deus todo-poderoso, vem quebrando a obra do inferno, toda situação contrária. Senhor, abre a nossa mente para entendermos, meu Deus, que a nossa força vem de estarmos em particular com o Senhor, na tua presença, diante a tua face, que isso é o que muda, isso é o que transforma a nossa vida. Jesus, nós ouvimos coisas tremendas, que nós possamos reservar o nosso tempo para estar na tua presença, nos dá disciplina, nos dá sabedoria em reservarmos o tempo para estarmos com o Senhor e vivermos das tuas manifestações em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.